Assim, quando falamos em Getúlio Vargas, precisamos começar pelo fim da chamada República Velha. O Brasil dos anos de 1920 e início dos anos de 1930 era uma federação dominada por oligarquias estaduais, especialmente a aliança entre São Paulo e Minas Gerais, a política do café com leite. A crise de 1929 destruiu preços, lucros e confiança. O café, produto-chave da nossa economia, entrou em completo colapso. Em 1930 surge uma aliança heterogênea contra o sistema oligárquico. Vargas, vindo do Rio Grande do Sul, torna-se uma figura central de uma frente que promete modernização e maior participação social. E impede a posse de Júlio Prestes, abrindo caminho para um governo provisório que centralizaria o poder no poder executivo. Nos primeiros anos, Vargas implementa medidas que, à primeira vista, dialogam com demandas populares. Criação do Ministério do Trabalho, aproximação com a classe trabalhadora e lideranças urbanas e iniciativas voltadas para a industrialização nacional. É importante destacar que essa modernização tem dupla face. Ao mesmo tempo que assenta bases para direitos sociais, ela concentrava a autoridade no executivo, reduzindo a autonomia dos estados e cooptando as lideranças sindicais. Entre 1930 e 1937, há também a resistência à Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo, que exigia sentença constitucional e autonomia estadual. Foi um dos episódios de tensões entre as políticas tradicionais e o novo projeto centralizador. Esse ambiente político inseguro, conflituoso, é marcado por crises e prepara o terreno para rupturas posteriores. Acabou. A década de 1930 vai se caracterizar por um aumento da polarização política. Em 1935, ocorreu a Intentona Comunista, uma insurreição coordenada por setores ligados à Aliança Nacional Libertadora e a Luiz Carlos Prestes, que foi severamente reprimido. O governo usou isso como justificativa para endurecer as medidas de segurança. Em 1937, em clima de medo com a circulação do documento conhecido como Plano Corren, um plano supostamente comunista, que havia porém sido forjado para criar um álibi, Vargas decreta o Estado Novo, fecha o Congresso e implanta uma Constituição autoritária. O Plano Corren é um exemplar do uso da desinformação para justificar uma ruptura democrática. No plano cultural e social, o Estado Novo promove um intenso nacionalismo e centraliza a propaganda através do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. O rádio e as artes foram orientados para exaltar uma figura presidencial e ideia de nação unificada. Ao mesmo tempo, o regime desenvolveu um grande trabalho burocrático e criou legislação, organismos estatais e promoveu a industrialização incipiente e estímulos que modernizaram a economia em alguns setores. Mas, não nos enganemos, a modernização estava vinculada a controle social. Sindicatos foram subordinados, o Estado e opositores foram perseguidos e a liberdade de imprensa foi cerceada. O custo político e humano, prisões, vigilância, censura, parte indissociável da história do Estado Novo. Essas contradições são essenciais para entender por que Vargas permanece como uma figura tão ambígua, modernizador e autoritário ao mesmo tempo. A legislação social criada por Getúlio Vargas deixou marcas profundas na história do Brasil. A consolidação das leis do trabalho, CLT, os direitos trabalhistas e a presença ativa do Estado na economia transformaram de forma significativa as relações entre governo e sociedade. Já no segundo governo varguista, medidas como a criação da Petrobras e a promoção de campanhas nacionalistas, como o Petróleo é Nosso, fortaleceram o sentimento de soberania econômica e de orgulho nacional. Esses avanços não foram apenas simbólicos, eles moldaram a estrutura do trabalho e ainda influenciam o cotidiano dos brasileiros até hoje. Mas o legado de Vargas não se resume a conquistas sociais. Ao concentrar o poder nas mãos do Estado e integrar as massas sem ampliar a participação democrática, o governo acabou alimentando práticas autoritárias e paternalistas.
Essa contradição entre o progresso social e a limitação da liberdade política tornou-se uma das marcas mais duradouras do varguismo e influenciou a política brasileira nas décadas seguintes. A crise de 1954 expôs essa tensão de forma dramática. Em 5 de agosto, o atentado na Rua Toneleiro, que tinha como alvo o jornalista Carlos Lacerda, resultou na morte do Major Rubens Vaz e mergulhou o país em uma grave crise institucional. As investigações, somadas à pressão de militares e da opinião pública, apontaram para o envolvimento de pessoas ligadas ao governo. Cercado e enfraquecido, Vargas optou pelo suicídio em 24 de agosto de 1954. Sua carta-testamento, na qual se apresenta como defensor dos trabalhadores, teve enorme impacto simbólico, consolidando a imagem de líder popular e reforçando o mito de pai dos pobres. Assim, o legado de Vargas foi duplo. De um lado, nós tínhamos o messianismo e do outro, nós tínhamos o autoritarismo. Tínhamos direitos e instituições que transformaram o país e, do outro lado, nós tínhamos a consolidação de relações entre Estado e sociedade marcado pela centralização de poder e pelos dilemas entre autoridade e participação democrática. Juscelino Kubitschek ascendeu ao poder em 1956, propondo um projeto objetivo: acelerar o desenvolvimento do Brasil. O seu famoso plano de metas estruturou investimento em áreas-chave, tais como energia, transporte, alimentação, indústria, educação, e consolidou a imagem de que o Estado poderia ser indutor do crescimento. O seu famoso lema 50 anos em 5 sintetizava esse otimismo e entusiasmo. A política de JK atraiu capitais estrangeiros e multinacionais, especialmente a indústria automobilística. Houve crescimento vigoroso do Produto Interno Bruto, PIB, e um salto na produção industrial. Fábricas foram instaladas, empregos surgiram e uma nova cadeia produtiva se formou. Para muitos brasileiros da época, a década parecia inaugurar um futuro de consumo e modernidade. Contudo, o financiamento desse salto custou caro. Para cumprir metas e correr contra o relógio, o governo ampliou investimentos públicos e recorreu a crédito externo e incentivou fiscais que reduziram receitas. O resultado foi um rápido aumento do endividamento externo com países estrangeiros e pressões inflacionárias. A economia cresceu, mas desequilíbrios surgiram, déficits, inflação crescente e maior vulnerabilidade externa. Estudos econômicos posteriores indicam que parte do crescimento foi financiado por dívidas e por políticas fiscais expansionistas, cujo custo real se manifestaram após o término de seu mandato governamental. Brasília, projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, inaugurada em 1960, simboliza o projeto de modernização do governo de Juscelino Kubitschek. Construída por milhares de candangos em condições precárias, a nova capital representa a integração nacional e a ruptura com o Brasil litorâneo. Apesar das inovações urbanísticas, a obra gerou altos custos e ainda assim aumentou o endividamento do Brasil naquela época e expôs as desigualdades sociais. Assim, Brasília expressa tanto o avanço quanto o preço humano e econômico do desenvolvimento acelerado. Ao fechar o balanço do período JK, devemos reconhecer uma ambivalência: modernização material versus fragilidade das contas públicas. A aceleração industrial transformou a base produtiva do país, mas também agravou pressões inflacionárias e aumentou o endividamento externo. As contas públicas ficaram mais frágeis e o sistema político não deu respostas eficazes para controlar a inflação ou criar amortecedores sociais. Politicamente, o sucesso econômico não se traduziu em estabilidade automática. As tensões sociais e a crise econômica que se gestou no final da década de 1950 e início da década de 1960 criaram vulnerabilidades políticas exploradoras dos setores militares e civis no golpe de 1964. Embora não se possa atribuir a JK a responsabilidade direta do golpe, seu modelo de desenvolvimentalista deixou conjunturas que, somadas a outros eventos, contribuíram para a crise. Em resumo, o governo JK mostrou que é possível acelerar transformações estruturais em um curto período, mas também nos mostrou que rapidez sem sustentação fiscal e institucional pode gerar dívidas econômicas e políticas de longa duração. A história brasileira, nesses dois casos, nos ensina que o desenvolvimento precisa combinar metas técnicas, financiamento responsável e instituições capazes de administrar